Bom, então, já que o capítulo 8 é bem facinho, bem tranquilo, vamos de capítulo 9 também, não é? Aí você fala, professor, não acaba Química 1 tudo de vez, não. Não, vou acabar não. Nós vamos ver esses capítulos hoje, depois a gente vai ver Química 1. A gente tá sempre com um capítulozinho, né, de Química 1 na manga para dar uma descansada, né? Porque senão fica depois só Química 2 e cansa. Mas é o que eu vou passar esses dois capítulos para vocês, por quê? Porque quando a gente fala de petróleo, a gente fala também de biocombustíveis, então eles estão interligados. Então, estudo o capítulo 8 e o 9 também, ok? Na verdade, até o 10 também, né? Mas hoje a gente vai trabalhar só o 8 e o 9, tá bom? Então é o seguinte, aí nós vamos de biocombustíveis. Primeira coisa que eu quero que você já veja a diferença. Existe o biocombustível e existe o biodiesel. Biocombustível é todo o combustível que é produzido a partir de compostos biológicos, ou seja, aquilo que tem vida, tá certo? E biodiesel é um tipo de biocombustível, ok? Então, existe essa diferença, porque às vezes a pessoa fala, biodiesel achando que é biocombustível, e não é, ok? Então, ó, biocombustíveis são compostos renováveis, não é isso? De origem orgânica, não são fósseis, tá? São obtidos através de matérias-primas do tipo agrícola, principalmente as plantas oleaginosas, cana-de-açúcar, milho, etc. Tudo que tem óleo, tá? Professora, castanha do Pará daria para fazer biocombustível? Daria, né, gente? Mas aí seria muito gasto, não é? Imagina um carro funcionando à base de castanha do Pará. Ia ser um desperdício, na verdade. E saibam, já vou logo adiantando então, um dos problemas dos biocombustíveis é justamente isso. Tem-se um medo, né, um grande receio de que deixe de ser produzido alimentos para produzir o biocombustível, tá certo? Beleza. Então, os tipos de biocombustíveis que a gente conhece. Então, nós temos o etanol, que é um biocombustível, tá? O biodiesel, biogás, biomassa, biometanol, bioéter, um monte de bio, tudo é para você produzir, tá? E até o biohidrogênio. Esse ano vocês vão estudar pilhas na eletroquímica dentro da eletrólise. Dentro da eletrólise, a gente vai ver o funcionamento de uma célula de água que faz a produção de hidrogênio, tá bom? Então, é basicamente isso, os tipos de bio que existem. Vamos lá, então, no primeiro nosso bio, que é o etanol, que é um biocombustível. Por quê? Porque é produzido a partir de uma substância orgânica, não é, que tem vida aí no caso, que é a cana-de-açúcar, ok? Então, o etanol é da função álcool, ele é um líquido incolor, é volátil, inflamável, tem um odor específico, né, de etanol e assim sucessivamente. Eu quero que você se lembre que o etanol ele pode ser encontrado nas duas formas, que é o álcool hidratado, que é esse álcool que a gente compra normalmente, tá? E a forma anidra, que é a forma sem água, que é o que é utilizado para combustível, que é o que é adicionado à gasolina, certo? Por isso que a gente não pode beber aquele álcool. Fala, professora, mas os dois são álcool etílico? Sim, os dois são álcool etílico, mas esse é hidratado, tem água na sua molécula e esse não, tá certo? Beleza. Então, deixa eu... Então, o seguinte, de onde que o etanol ele pode ser produzido? Ele é produzido a partir daquelas plantas que têm a capacidade de fermentação, que no caso é a cana-de-açúcar, o milho, a beterraba, a mandioca e tem várias outras, tá? As melhores fermentações são dessas. Então, se pode fermentar, aí você pode, porque a fermentação ela vai produzir uma base alcoólica. Você estuda isso em biologia, né? Fermentação alcoólica e tal. Então, se tem um açúcar, esse açúcar se transforma em álcool, tá certo? Então, quando você come muito doce, né, esse açúcar, parte do seu corpo, se transforma em álcool. Como que é feito isso? A maioria de vocês já sabe, né? Quem tem um moinho em casa, né, João Paulo? Ó, faz a moagem da cana. Eu fui lá conhecer, né, como é que o pai dele faz cachaça. Lindo, uma gracinha. Então, tem a moagem da cana, faz a produção do melaço, faz a fermentação desse melaço, né, que é um tipo de fungo, fermento biológico, que é o Saccharomyces, que faz a cerveja, que é o Saccharomyces cerevisiae, tá? Que é o nome do fungo que faz a cerveja.
tá? E faz a destilação do modo fermentado, que é um processo onde você vai ter 96% de álcool e 4% de água. Então, olha só como é que basicamente o esquema. Então, você tem a cana, você tem a trituração. A trituração, você tem o bagaço, você tem o garapo. Esse bagaço aqui, ele pode ser utilizado principalmente para o gado, né? Beleza, você faz a garapa. Essa garapa, ela vai esquentar e aí vai fazer dois processos. Você tira aqui o melado ou você tira o açúcar, certo? Beleza. Esse açúcar pode ser refinado e aqui ele vira o açúcar branco. Por isso que esse açúcar branco não é saudável. Esse processo de refinação aqui, eles clareiam esse açúcar. E esse açúcar, quando ele é clareado, se utiliza um ácido para clarear ele. Então, realmente o açúcar saudável é esse aqui, tá? E do melaço, o que ele faz? Ele faz a fermentação, que vira o vinhoto, que é um líquido bem, assim, forte, né? E o mosto fermentado. Desse mosto fermentado, o que ele faz? É onde ele retira o álcool, que ocorre a evaporação do álcool, lá em cima ocorre a condensação dele, que resfria com a água fria e vai pingando lá o álcool. Esse álcool que sai lá, sai até quentinho, tá? Beleza, é muito bonitinho, uma gracinha, né? De ser visto. Beleza. O outro aí é a questão do biodiesel. Biodiesel é um produto assim, ó. Ele é um produto renovável, degradável, não tóxico. O que eu quero que você saiba, basicamente, do biodiesel? Esse processo aqui. Quero que você sublinhe isso aí. Obtido por meio da extração dos óleos vegetais, certo? E o das gorduras animais, também que é gordura de porco, gordura de boi, etc, tá? É um processo chamado transesterificação de triglicéridos. O nome é grande e a reação é simples. Esterificação, ele vai virar um éster, tá? O que acontece? A glicerina que existe lá nesse óleo, ela se separa e gera dois outros produtos. Um que é o éster, que é o nome do biodiesel, e a glicerina, que é aquela massa branca que vai ser utilizada para sabão. Inclusive, até a glicerina é um dos problemas na fabricação do biodiesel, porque ele é um composto que se sobra. E a indústria, tanto farmacêutica, de cosmética, etc., não absorve toda a glicerina produzida, então ela se torna um lixo, né? O que acontece que eu quero te falar aqui? Se fala que o biodiesel é bom, é bom, é bom. Tem umas pesquisas, vários trabalhos feitos, inclusive até eu fiz um trabalho no meu mestrado, sobre o biodiesel. O biodiesel, ele só é menos poluente até uma determinada quantidade. Quando você vai num posto, você vai ver o biodiesel, uma propaganda assim, é do tipo S10, é do tipo S100. Esse S aí significa a quantidade de enxofre que tem lá. E o que acontece? S10, 10% é de biodiesel. Foi feito um trabalho no estudo de doutorado para ver qual seria a proporção ideal de biodiesel para se misturar. Então, se a pessoa utilizasse um biodiesel 100% no motor do carro, descobriu que esse biodiesel 100% dele era mais poluente do que o óleo diesel vindo do petróleo. Aí eles foram fazendo os testes para ver qual seria o ideal dessa mistura e descobriu-se que a proporção menos poluente seria 50% de biodiesel e 50% de óleo diesel. Porque o biodiesel, gente, também produz pequenas partículas e essas partículas são altamente cancerígenas e altamente poluentes. Então, o biodiesel, o biodiesel é a solução. Não é. Tá certo? Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Beleza. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para você, tá bem ampliada aqui, né? O biogás. Biogás é ótimo, né? Biogás é um gás produzido a partir da depuração de compostos, certo? E esse biogás, ele pode ser produzido através de biodigestores. E ele pode ser utilizado em vários setores, nas termoelétricas, na energia mecânica e etc. Tá certo? O que acontece? Esse biogás ele pode substituir ainda o gás natural, que é o gás, aquele bolsão do petróleo, ou o gás liquefeito do petróleo, que é o gás que é envasado do petróleo. Esse biogás aqui, um dos que a gente mais conhece, é o metano. O metano pode ser chamado de biogás, porque ele é produzido a partir de produtos animais. E aí o que acontece? Esse biogás aqui é só você montar um biodigestor, não é? Então, você tem aqui as fezes dos animais, que vai para um biodigestor.
O gás você faz energia e a massa você faz fertilizantes. Professor, é contaminante? Depois de um certo tempo, não. Tá certo? Então, no sul já existem fazendas que elas, a produção de biogás delas já é autossuficiente. Então, ela tem energia elétrica, ela tem todo o funcionamento da fazenda a partir desse biogás. Muito bacana, viu, gente? Isso, se a gente tivesse essa gestão, né? A gente tem uma área tão grande de criação bovina que poderia tanto ser utilizada, né? Mas, enfim, né? Aí que beleza, ó, acabou basicamente isso. Eu vou colocar um link para vocês darem mais uma lida sobre tanto sobre o petróleo quanto sobre o biocombustível, tá? Mas agora, só fazer exercícios e trabalhar. Gente, ó, um bom final de semana para vocês. Descansem, tá certo? Outra coisa, não quero que vocês fiquem incutidos aí que saiu o primeiro caso nem nada, né? Na verdade, testou, fez o teste rápido, está positivo, mas ainda não está totalmente confirmado. A gente está esperando o exame, né, do outro, do RT-PCR, mas é bem provável que dê positivo. Isso também não é surpresa nenhuma, né? Nós estamos numa situação de pandemia, o mundo inteiro está tendo casos, Correntina não é melhor e nem pior do que lugar nenhum, tá bom? Eu só quero que vocês tenham o máximo de cuidado, evitem estar saindo na rua de forma desnecessária, tá bom? Lavem tudo que vocês chegarem da rua, tenham muito cuidado, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo para vocês, tá? E nós vamos lá no Live Sites, a gente vai para corrigir os exercícios, certo? Beijo para vocês.